Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou tecer alguns comentários sobre o tão esperado encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Recebido com pompa e circunstância, o presidente Vladimir Putin na base conjunta de Elmendorf-Richardson, em Anchorage, no Alasca, território norte-americano. Ele chegou cerca de meia hora após o Donald Trump estar já à sua disposição para o encontro, que ficou esperando o seu colega presidente dentro do avião Force One. Foi colocado o tapete vermelho e o Putin, que chegou meia hora depois, sob aplausos de americanos e russos, foram teoricamente para discutir o cessar-fogo entre a guerra insana que está acontecendo entre o Vladimir Putin, não necessariamente entre a Rússia, como eu já disse aqui em vários outros vídeos. A guerra é pessoal do Vladimir Putin contra o seu vizinho, o país presidido pelo Volodymyr Zelensky, a Ucrânia. Lamentavelmente, essa guerra que já produziu milhares de mortos e bilhões de prejuízos de ambos os lados, há mais de 3 anos, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, ainda não tem prazo para terminar. E como era de se esperar, o anúncio do Trump que ele ia acabar com a guerra, aliás, já era uma bandeira de campanha, digamos assim que ele assumisse a presidência dos Estados Unidos, ele ia acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou do Putin contra a Ucrânia. No caso, o Putin é o filho da dona Maria Putina, vamos deixar isso bem claro, que é o nome da mãe dele. Então, esse rapaz, o filho da dona Maria Putina, ele é procurado pelo Tribunal Internacional por crimes de guerra. Então, aliás, isso impediu dele vir na reunião do COP no Brasil ano passado e vai impedir novamente. E, aliás, ele está impedido de sair da Rússia. Mas ele conseguiu, sob o patrocínio e proteção do Donald Trump, ir até o Alasca para se encontrar com ele. Mas o encontro foi, não digamos que não foi produtivo. Pior que isso, ele foi um fracasso, pelo menos do ponto de vista que todos esperávamos que seria, teoricamente, que fosse acertado um cessar-fogo definitivo entre esses dois países, Ucrânia e Rússia. Só que não. Na verdade, as pessoas que acompanham isso e que conhecem o perfil do Donald Trump e também o do Vladimir Putin, sabemos todos que jamais isso ia acontecer, ainda mais sem a participação do presidente, do maior interessado, que é o presidente do país que foi invadido, que é a Ucrânia. Não tinha como isso ser acertado. O Donald Trump não tem legitimidade para negociar em nome da Ucrânia, assim como ele não tem legitimidade e nenhum direito de interferir na soberania nacional de qualquer país, inclusive do Brasil, que ele está tentando interferir para proteger as amiguinhas e os amiguinhos dele. Mas voltando ao assunto da guerra, esse encontro, que realmente foi um fracasso do ponto de vista do cessar-fogo, acabou sendo bastante produtivo para quem? Para o procurado, Vladimir Putin, porque ele conseguiu, com bastante maestria, com bastante inteligência, exercer a arte da bajulação. Tanto é que ele chegou ao cúmulo de dizer para o Trump, bajulando evidentemente o presidente norte-americano, que se o Donald Trump fosse o presidente dos Estados Unidos em 2022, muito provavelmente a guerra
não teria acontecido. Só que isso é balela, todos nós sabemos que a motivação não tem nada a ver com essa hipótese, a motivação foi exatamente outra. Na verdade, a motivação eu já disse aqui em vários outros vídeos também, que foi exatamente o, o fato do Vladimir Putin ser um psicopata sem limites, um psicopata com sede de poder megalomaníaco. Então ele tem sede de grandeza exacerbada, doentia, condenável sob todos os aspectos. É por isso, e só por isso, que na verdade ele invadiu a Ucrânia. E evidentemente que uma das condições que ele coloca para um cessar-fogo definitivo é que mais de 20% do território ucraniano, que aliás é rico em minerais e pedras preciosas e terras raras e outras coisas mais, além de ter uma vasta extensão altamente produtiva do ponto de vista agrícola, ele quer, com a sua sede de poder, impor isso sem qualquer tipo de negociação. Só que ele não tem esse direito. É inaceitável que em pleno século XXI ainda se prevaleça o que acontecia até início do século XVIII, XIX, no máximo, que era a anexação de terras de vizinhos, de países vizinhos, pela força bruta, através de guerras e coisas parecidas. Isso, evidentemente, é inaceitável, e se for assim que aconteça finalmente em algum momento o cessar-fogo entre os dois países, ou seja, se a Ucrânia aceitar essa condição, isso vai abrir precedente para um Vladimir Putin sem limites invadir outros países vizinhos e querer tomar os seus territórios à força, até porque ele já deixou claro, ainda que subliminarmente ou subjetivamente, como queiram, ele deixou claro que ele tem o desejo de reconstruir, entre aspas, o que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era uma união feita à força lá no início do século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1917, salvo algum engano aqui histórico de datas ou coisa parecida. Isso evidentemente não pode acontecer em hipótese alguma, mas, por outro lado, lamentavelmente, reforço essa minha opinião, que o Vladimir Putin foi o grande vencedor, entre aspas, até o momento. Ele ganhou esta batalha de conseguir prestígio, conseguir tempo para a negociação de um cessar-fogo, e também conseguiu, de certa forma, deixar o seu colega, o todo-poderoso, entre aspas, Donald Trump, constrangido, que deu para ver nitidamente que o Donald Trump não estava confortável ali na reunião, no pronunciamento conjunto de ambos. O lado bom é que ainda, evidentemente, tem que haver uma centelha de esperança. Foi marcado para a próxima segunda-feira uma reunião deles, aí sim com a participação do Volodymyr Zelensky, que é presidente da Ucrânia, e tendo ainda como convidados outros líderes europeus. Eu gostaria que essa próxima reunião, que vai acontecer já na próxima segunda-feira, trouxesse algum resultado positivo. Mas considerando os ânimos de ambos os lados, e principalmente do Vladimir Putin, que não abre mão dessa exigência de anexar 20% do território da Ucrânia à força em função da invasão, não vai, sendo aí até a contragosto, uma espécie de profeta do apocalipse, ainda não é nesse instante que vai acontecer um cessar-fogo definitivo, muito pelo contrário. Ambos os lados deverão intensificar os ataques a partir dessa reunião, que tudo indica que vai, igual a de sexta, vai ser mais uma frustração para eles e para todos nós.
na verdade, mais para todos nós e para o povo ucraniano do que para qualquer outra pessoa, incluindo seus líderes. E isso justamente porque essa reunião de sexta foi um fracasso e deu pólvora, alimentou, jogou combustível na insanidade do Putin. Jogou combustível, fez com que ele ganhasse tempo, constrangeu de forma explícita e escancarada o Donald Trump, que já está desacreditado no mundo inteiro pelo seu jogo de blefar, ao invés de... Na verdade, ele já está perdendo a confiança de todo mundo, resumindo. Então, esses blefes que eles jogam aí, tipo de político de quinta categoria, ao redor do mundo, inclusive no Brasil está cheio também, né? Então, esses blefes que não se, obviamente, como todo blefe não se concretiza, foi mais um, e esse foi um dos piores blefes. Ele disse que ia sair do Alasca em algum momento, ou pelo menos insinuou que ia sair com um acordo de cessar-fogo. Só que não, saiu constrangido e derrotado, e pior ainda, deu munição, deu prestígio, deu palco para o Vladimir Putin, ou seja, no final das contas ele acabou batendo palma e dando palco para doido, para sem noção, para psicopata, enfim, para sacripanta e esse tipo de gente de quinta categoria. Tá certo? É o que tem para hoje, lamentavelmente, mas vamos continuar torcendo para que a coisa em algum momento se reverta, deixando bem claro que a única forma de acontecer um cessar-fogo definitivo é minar a imagem do Vladimir Putin dentro do próprio território russo. E isso só vai se conseguir aumentando as sanções, que o Brasil também deveria, até porque o Brasil não precisava estar comprando tanto fertilizante da Rússia, mas o Brasil está alimentando a guerra, inclusive comprando óleo diesel. O Brasil comprou, inclusive, vamos deixar bem claro também que o nosso atual presidente, o ocupante da cadeira da presidência, como eu costumo dizer, me referir a ele, até porque ele não me representa, ele deliberadamente está alimentando a guerra, porque em várias situações ele colocou o invasor e o invadido no mesmo nível, em nenhum momento manifestou qualquer tipo de empatia com o povo ucraniano, muito pelo contrário, e continua se relacionando com o presidente Vladimir Putin da Rússia como se nada estivesse acontecendo e como se o Vladimir Putin fosse um sacrossanto beatificável ou coisa parecida. Só que não, né? Nós sabemos que é uma das encarnações enfim, vocês sabem de quem, né? Então, ou um dos seus representantes na Terra, ou um dos seus emissários que vieram ao mundo para tocar o terror. Tá bom? É isso. Vamos torcer. Não dá para esperar isso do Lula, isso é bem claro. A gente sabe que ele é um cara tinhoso, turrão. Basta ver o comportamento dele aí na guerra fiscal. E nós sabemos que, por mais que todo o resto do mundo ainda participe de algum tipo ou concorde em aumentar as sanções contra a Rússia, contra o Vladimir Putin, ele muito provavelmente vai, teoricamente, se beneficiar da situação e aumentar ainda as importações de produtos russos para alimentar mais ainda a guerra, botando mais lenha na fogueira, jogando mais combustível no incêndio. Esse também é um outro assunto para um próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. E por favor, inscreva-se, estou com quase 500, 479, vejam bem como eu tenho inscritos. E muito obrigado, gratidão a cada um de vocês que
dedica uma parte do seu tempo precioso para me ouvir, tá bom? E comentem esse vídeo e todos os demais, tá bom? Se você gostou, dê um like e assim por diante. Um grande abraço e até mais.